E vem conferir a crítica do filme Eles Vão Te Matar. Eu acabei de assistir um filme que chegou nos cinemas e chamou muito minha atenção por causa do trailer diferente dele na hora que eu assisti, chamado Eles Vão Te Matar, que acompanha a história de uma mulher que acaba sendo contratada por um hotel diferente, onde ela vai ser empregada. O que ela não sabe é que aquele hotel acaba escondendo um mistério. E esse mistério é que ela foi escolhida porque ela vai ser um sacrifício para uma seita satânica. A partir daí vira ela lutando contra todo mundo daquele hotel, porque por isso chama Eles Vão Te Matar, e tentando sobreviver até o fim do filme. Eu acho que Eles Vão Te Matar, ele é um filme que vai dividir muito público em 3 tipos de pessoas. A primeira pessoa, que eu acredito que chega no cinema e espera um terror mais psicológico, porque o filme começa aparecendo muito essa ideia, porque o filme passa muito essa ideia de pessoas que acabam sendo abusadas dentro de casa e que acabam não tendo um apoio das forças que deveriam ajudar ela. Ela também fala muito, no começo do filme, nas primeiras cenas, sobre as pessoas ricas contra as pessoas mais pobres, como as pessoas mais ricas tentam utilizar do seu dinheiro para subjugar as pessoas que são mais pobres. E a pessoa que vê esse começo e vive com essa expectativa, ela vai se decepcionar. Porque o filme só usa isso como um plano de fundo, mas ele não quer discutir isso no filme. Existe um outro tipo de pessoa, que é a pessoa que não aceita muito esses filmes super exagerados. E eu acho que também vai se decepcionar. E tem as pessoas que eu acho que vão aceitar mais o filme, que vão até se divertir com ele, que foi o meu caso. Eu me diverti assistindo esse filme. Não vou falar que eu adorei ele, mas foi um bom filme para passar o tempo. Que é as pessoas que vão abraçar toda a ideia da trecheira que o filme quer te apresentar. Se você entrar com essa mentalidade no filme, se você entrar com esse pensamento de é um filme para passar o tempo, é um filme que vai brincar com gore, vai com exageros máximo que esse gênero pode entregar, eu acho que vai ser um filme que ele vai ser bem divertido para você. Se você for com uma outra cabeça, talvez ele não te agrade. E quando eu falo isso, não é um ponto para dizer, olha, você tem que aceitar o filme da forma como ele é. Não. Se você não gostar por esses outros motivos, tudo bem também. E por que eu falo que é tudo bem? Porque Eles Vão Te Matar, ele tem um fio muito pequeno de história. Ele não é um filme, as partes que ele tenta envolver a história, ele não é tão profundo. A amizade, a relação das protagonistas não é super impactante, super bem trabalhado. Quando você pensa na história como um todo, ela é a mais básica possível. Só que, de novo, o filme não quer focar na história. A mesma coisa vale das discussões. O filme tem discussões, mas ele não é o foco do filme. O filme parece que usa esses recursos de ter uma história parecer um pouco mais profunda e existir a história em si, só para poder chegar nas cenas que o diretor quer chegar. E aí é que chega o ponto que o filme ele vai funcionar ou não para você. Eu gostei muito dessa parte do filme, porque eu acho que eles trabalham muito bem o que ele promete que vai entregar, que são sequências de ação. O filme, como eu falei, ele é muito gore e ele é muito trash, mas o diretor, ele trabalha muito bem as sequências de ação. E isso acaba fazendo o filme ser divertido para mim. Porque quando acontece a primeira cena de ação mesmo, você vê como a forma como se filma muda, você também consegue perceber como o diretor usa muito bem vários ângulos na mesma cena para poder dar uma sensação de rapidez, lentidão e impacto, sem ter que ter muito corte. A primeira cena para mim, que é a cena do quarto, que é a primeira grande cena de ação, ela funciona muito bem. E ao mesmo tempo que ela funciona muito bem pela violência, pela até a comédia que se faz ao longo das violências, pelo gore, eu pensei, nossa, isso tá bem legal, mas será que o filme, que só tem 1h34 também, ele vai conseguir sustentar essa ação ao longo de todo o filme? E para mim ele sustenta, porque cada vez que você vai chegando em novos cenários, em novos pontos daquele hotel, o diretor consegue ser muito inventivo em, primeiro, apresentar o lugar, mostrar o que é o lugar, seja uma sala, a cozinha, um quarto, um grande cenário, para depois ele começar a desenvolver como vai trabalhar a ação. Ele constrói muito bem qual objeto vai estar na cena para funcionar a ação. Como eu falei, a câmera dele ela é rápida, ela acaba funcionando muito bem e ela gera entretenimento. Isso funciona bem por um outro motivo. Você percebe que o diretor ele tenta em muitos momentos usar efeitos práticos para poder fazer as cenas funcionarem. Tanto que eu acredito que um dos momentos mais fracos do filme é quando ele exagera no CGI. Porque visivelmente eles querem te matar, eles vão te matar. Ele é um filme que teve um orçamento muito baixo. E por ter um orçamento muito baixo, quando você precisa de muito CGI, fica visível. E é verdade, quando o CGI está em tela, ele é bem visível.
mas a direção funciona tão bem nas sequências de gore, de ação, de comédia também, uma comédia mais famoso terrir em certos pontos, que acaba fazendo com que você funcione bem. Então por isso que eu falo que o filme ele é divertido, porque eu, assistindo a ação, funcionou muito bem. E o melhor, que é o mais difícil, ela não enjoa, e isso que é surpreendente. Porque é um filme de 1h34, onde você vê que tem poucos tempos de respiro. Até quando o filme vai ter um flashback, o flashback, ele não é aquele flashback que, olha, tivemos muita cena de ação, agora vamos respirar na cena, para você ter um tempo para poder entender o que está acontecendo, e para não ficar ação frenética. Não, porque a direção dele, mesmo quando tem flashback e não acontece sequência de ação, ele dirige de uma forma tão frenética, que você consegue ver que o ritmo do filme é para sempre te manter na batida. É para nunca você terminar a cena e pensar, ufa, vou respirar e vai voltar uma ação. Não, ele quer que você fique nesse ritmo, parece que ele quer que você prenda nisso, que você não desanime vendo o filme, no sentido de, olha, tem muita ação, agora tem muita fala. Não, ele realmente vai falando, desenvolvendo. Inclusive, eu gosto muito desse ponto da montagem do filme. Não só a montagem das sequências de ação, mas também a montagem de uma cena com outra, a cena com flashback. Você vê como ele consegue manter o ritmo e o tom que o filme queria e precisava ter. O mesmo vale para a Zazie Beetz, porque a Zazie Beetz, ela é uma atriz que eu gosto muito. Eu acho que ela é o que faz o filme não ser ruim, porque a ação funciona, a ação é bem feita, você consegue ver o gore, como eu já mencionei. Mas, de novo, se nenhum personagem funcionar, você mesmo assim não vai gostar do filme, porque mesmo que tenha ação, chega num ponto que você vai olhar e falar, tá bom, já vi muita ação no filme, mas nada tá me pegando. Só que a Zazie Beetz é uma atriz tão boa, tão carismática, ela consegue dar tanta vida a uma personagem, que você consegue querer entrar naquela jornada com ela, e você consegue querer assistir a partir daí. Por isso que eu não posso falar que esse filme é ótimo, é muito bom, mas eu consigo falar que ele é divertido, porque em questão da protagonista, ela consegue te entregar carisma. E ao mesmo tempo, eu acredito que em relação à ação, ao gore, ao exagero, eles abraçam de uma forma que me agrada. Mas de novo, mesmo assim, não tem como eu chegar aqui e falar que ele é um filme ótimo, porque a história é praticamente nula, porque existem alguns personagens que não funcionam tão bem de forma secundária, porque as principais discussões são praticamente jogadas fora. Então, de verdade, é aquele filme que eu acho que ele não vai marcar muito. Não é aquele filme que você vai terminar e vai mencionar no final do ano como um dos melhores filmes, mas é aquele filme que talvez volte e meia eu assista e que eu vá me divertir. Profundidade atrás, uma discussão que vale muito a pena de como foi discutido, ele acaba sendo um filme só divertido pra mim. Vale a pena ser visto em casa. Ele é aquele famoso filme que espera chegar no streaming. Ele é uma ótima pedida para streaming. Para cinema que é caro, eu acho que aí já é um pouco demais. Mas é um filme que me divertiu bastante. E por isso que eu fecho Eles Vão Te Matar com uma nota 6,5 de 10. Curte e fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou do filme Eles Vão Te Matar? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.